imenso prazer que nós voltamos hoje aqui em companhia do Roberto Machado, que vai falar hoje para nós sobre um tema que também nos interessa sobremaneira, que é exatamente a concepção de tempo em Proust, ou a ideia de tempo simultâneo em Proust, não é? Dando um pouco continuidade sem continuismo ao que a gente tratou e trabalhou ontem. Eu agradeço a presença de todos e, particularmente, a presença do Roberto. Roberto disse que ontem entregou a cereja para nós e hoje vai entregar, então, o bolo durante essa tarde. Roberto, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente centrou essas duas palestras no tempo. Ontem, o tempo em Nietzsche. E se eu comecei por Nietzsche, é que o Nietzsche é mais antigo e o Nietzsche foi relevante para Proust. Então, a ordem cronológica, a ordem temporal seria essa. Portanto, ontem, o tempo em Nietzsche, que eu chamei o tempo circular em Nietzsche, hoje o tempo em Proust, e eu usei um termo bastante usado no livro Em Busca do Tempo Perdido, que é a ideia do tempo simultâneo, como diferente de um tempo sucessivo. Pois bem, da infância até a velhice do personagem central do livro. O personagem central do livro é chamado, curiosamente, apenas 2 vezes de Marcel. Há toda uma reflexão que se pode fazer sobre esse nome, que remete tanto a Marcel Proust, mas não significa que ele seja uma espécie de alter ego do Proust. Não é? Quer dizer, eu acho que há de Proust não só em Marcel, mas está distribuído em vários personagens de Em Busca do Tempo Perdido. Pois bem, desde a infância até a velhice, portanto, durante toda a vida de Marcel, personagem central do livro, nós encontramos a exposição de várias experiências intensas e plenas. Experiências intensas e plenas que, às vezes, eles chamam de momentos profundos, de instantes de comunhão total com as coisas, que lhe dão um prazer que o Proust chama de extratemporal. Então, a questão do tempo já começa a se colocar. Eu, mais ou menos, fiz o repertório desses momentos no livro, nos 7 volumes do livro, e consegui listar 30 dessas experiências. Você vê que não é muito em 3.000 páginas. Portanto, são momentos extraordinários, onde ele tem a sensação, ou vive a experiência de um prazer, uma felicidade, uma alegria. Chama a atenção que Proust não faz diferença entre esses termos. Se a gente fosse conceitualizar, chegaria à conclusão que, em todo filósofo, por exemplo, prazer é diferente de alegria ou é diferente de felicidade. Mas, pela minha leitura, eu não encontrei nenhuma diferença, digamos, conceitual, de sentido nessa terminologia variada utilizada por Proust para qualificar o tipo de prazer dado por essas impressões, por essas experiências que eu considero intensas e profundas, diferente das outras
quer dizer, das outras experiências que ele tem na vida social, nos amores, na amizade, nas relações, porque são experiências extratemporais. Significa dizer, são superiores, mais profundas, mais verdadeiras do que as experiências que ele tem nessa vida social ou em seus amores. E aí, eu não vou falar disso, mas vale a pena assinalar, por contraposição, que o Proust é bastante crítico à vida social, que ele chama de vida mundana ou mundaneidade, mas também das próprias experiências amorosas. Então, por exemplo, eu recolhi essa citação que me deu, que me fez rir, que o Proust diz que, não sei se é isso que vocês sentem, que os prazeres mundanos causam, no máximo, o mal-estar provocado pela ingestão de uma comida estragada. É engraçado, porque o Proust era bastante mundano. O livro dele foi até rejeitado no início, não é? O Gide é até acusado disso, devia dar um parecer para Gallimard e chegar à conclusão que ele nunca abriu o pacote do livro e rejeitou porque achava que Proust era um escritor mundano, era um dandy e assim por diante. Portanto, durante toda a sua vida, desde adolescente, o Proust frequentou tanto o mundo burguês e depois conseguiu penetrar no mundo muito mais fechado, que é o mundo da aristocracia. Durante a feitura do seu livro, que vai mais ou menos desse último livro, que no fundo Proust é autor de um livro só. Desde o início, quando ele começou a escrever, a gente já encontra os mesmos temas, personagens, que mesmo com nome diferente, fazem, dizem, sentem a mesma coisa. E tudo culmina para Em Busca do Tempo Perdido. Pois bem, desde o início, ele participou dessa vida social, tanto burguesa como aristocrática, utilizava muitos amigos para penetrar em determinados ambientes. Mesmo assim, ele é profundamente crítico, tanto ao meio aristocrático quanto ao meio burguês. Ele é mesmo impiedoso. Eu trabalhei muito a questão da arte em Proust, é isso que me interessa fundamentalmente, a relação, no fundo, entre literatura, música, e pintura, arquitetura. E é muito interessante a gente notar que as discussões mundanas a respeito da arte, onde as pessoas só dizem besteira. Então é muito engraçado que o Proust considerava essas pessoas como imbecis, mas só que ele achava que os imbecis são capazes de nos ensinar muito, se nós conseguimos ter um olhar que é capaz de desvendar o que é que está por trás daquele comportamento. Portanto, estou começando a dizer, ou a privilegiar um tipo de momento raro na vida de Marcel, que são que ele chama de impressões sensíveis, impressões dos sentidos, que são superiores a esses momentos que ele viveu na sociedade, mas também de momentos de amor, né? Os amores de Marcel, né? Sei lá, pela Duquesa de Guermantes, por Gilberte e, sobretudo, por Albertine, né? Porque, embora Proust fosse homossexual, o personagem Marcel não é, ele é heterossexual. Então, digamos, a homossexualidade de Proust aparece no livro a partir de outros personagens. É por isso que eu digo, ele meio se distribui em vários personagens, sobretudo
no personagem que alguns consideram o ápice de toda a sua criação literária, que é o Barão de Charlize, entende? Mas também no Saint-Loup, que é o seu amigo, que é um Guermantes, e assim por diante. Pois bem, estou querendo assinalar que essas impressões, essas experiências são mais profundas do que as experiências amorosas. Então, parafraseando, eu diria, experiências amorosas que, segundo Proust, só são percebidas pela angústia. Veja a visão terrível que Proust tem do amor, né? O amor só é percebido pela angústia que se sente quando a pessoa amada não está presente. Pensem. Ou enquanto sua presença só faz o amante sentir, a expressão é de Proust, um vago tédio. Esse é o pessimismo de Proust. Um pessimismo, e hoje se fala muito disso, mas o primeiro a explorar isso, poucos anos depois da morte de Proust morreu em 22, né? Em 39, o Beckett escreveu um belo livro sobre Proust, que é a sua tese de mestrado, entende? Que está traduzido e recentemente publicado pela Kozak Naif. Eu sugiro que vocês leiam, é um pequeno livro de 80 páginas, assim, mas me parece uma obra-prima. Então, o Beckett talvez tenha sido o primeiro a se alientar o aspecto schopenhaueriano de Proust. E quando ele diz que o amor dá essa experiência de angústia quando a pessoa amada não está presente, e de tédio quando ela está presente, no fundo é uma retomada de uma frase linda, terrível, do pessimista que era Schopenhauer, que define a vida dizendo: ela é como um pêndulo que oscila incessantemente entre a angústia e o tédio. Não é? Você pode... hoje se fala muito nisso, não é? Quer dizer que você está sempre retomando o que foi dito antes. E Proust estava sempre fazendo isso, né? Sei lá, eu me lembro do Goethe, que dizia: todo mundo que escreveu antes escreveu para mim, aí eu me sirvo dele e faço outra coisa com aquilo. Então me parece que Proust fez isso na criação dos seus personagens, mas também fez isso na criação de suas ideias. Está entendendo? As ideias pictóricas, musicais, filosóficas de Proust vêm justamente de uma coxa de retalho de determinados pensadores privilegiados por ele. Pois bem, essas experiências que eu caracterizei como intensas e profundas, que são superiores às experiências mundanas e amorosas de Marcel, são fundamentalmente reminiscências. É o termo utilizado por Proust. São reminiscências produzidas, provocadas pelo que Proust chama de memória involuntária. Logo mais eu vou falar de uma diferença que o Proust acha que é propriamente dele, que, por exemplo, não existe em Bergson, porque muita gente diz que é daí que veio, entre memória voluntária e memória involuntária. No fundo, tratam-se de expressões que ressuscitam lembranças esquecidas. E essa ideia do esquecimento está por trás, é fundamental nessa atividade involuntária, porque essa é a única maneira, segundo Proust, de trazer da vida a uma sensação de outrora,
a uma sensação do passado. Pois bem, se eu parto, como você já pode ver pela formulação que eu acabo de fazer, se eu parto dessas experiências da memória involuntária, é porque elas nos interessam para saber o que pensa Proust do tempo, que é o assunto dessas duas palestras. Portanto, o tema, primeira ideia, o tema do tempo em Proust está intimamente ligado ao da memória. Para que se possa compreender em que consiste essas reminiscências da memória involuntária, que Proust também chama de ressurreições da memória. Ele gosta muito de trabalhar com essa oposição entre a morte e a ressurreição. Essas ressurreições do passado, essas impressões que suscitam, a expressão é dele, lembranças mortas, né? Ou então lembranças esquecidas. Pois bem, para que os que não leram Proust, e um dia na vida vocês devem ler, eu vou dar um exemplo só, que é o exemplo da primeira memória involuntária que aparece no livro, embora não seja mais importante, e que é mais conhecida, que é a memória involuntária que ele tem com a Madeleine. O que é que isso significa? Eu vou um pouco refazer a cena. Já adulto, chegando do frio, ele está em Paris nesse momento. A mãe de Marcel, ele era meio alfangateiro, meio protegido, ele é meio o objeto de todos os cuidados, porque tanto Proust quanto Marcel, personagem, são profundamente asmáticos. Então, o problema da vida do Proust foi esse, entende? Por isso, no final da vida, ele viveu trancado num quarto, forrado de cortiça, e ele parece ter sido muito inábil para viver. Há uma frase de comentador que eu acho muito boa, assim: Proust morreu porque não sabia acender um fogo, nem abrir uma janela. Portanto, é uma espécie de incompetência total, assim, para cuidar de si mesmo. E ele não ligava muito para seu estado de saúde, entende? E no final, ele teve uma gripe, e aquilo se transformou numa bem doença de velho. Como é que é? Me lembre aí. É pneumonia. E ele morreu disso. E o irmão veio para interná-lo, e ele não deixou o irmão entrar, porque ele queria acabar seu livro. É uma coisa que me extasia também no Proust, é esse amor pelo que faz, está entendendo? A criação como dando sentido à sua vida. Então é impressionante, porque o Proust escreveu até o momento de morrer, né? Quer dizer, portanto, puxa, é uma boa coisa, uma boa ideia, né? Morreu no ápice assim, de sua atividade criadora. Pois bem, isso para explicar o carinho da mãe pelo filho, que vê que ele está todo friorento, e oferece a ele um pouco de chá. E aí é muito engraçado, porque Proust era viciado em café, detestava chá. Segundo Celeste, que tinha sido a empregada dele, assim, que escreveu um belo livro sobre ele, é muito interessante para saber os últimos anos da vida de Proust, entende como é que ele se comportava, como é que ele tinha relação com os outros, como é que ele trabalhava, como é que ele usava a vida social e os amores para alimentar o seu livro, não é? Os últimos anos, quer dizer, sei lá, 10, pouco mais de anos, ele ia para a vida social somente para depois poder escrever sobre essa experiência, está entendendo? Se ele estava interessado em narrar, falar sobre a amante do Duque de Guermantes, então
uma daquelas cocotes, né? Uma espécie. Cocote, para mim, é a melhor maneira que eu tenho de defini-la, não sei se é correto, mas é muito bonito, é usando a expressão do Jorge Amado, teuda e manteuda. Então, há uma cocote célebre na vida parisiense que era louco para conviver mais com Proust e mandava convites sempre, ele nunca ia, mas quando ele estava querendo descrever a amante do Duque de Guermantes, ele aceitou o convite, entende? E aí conviveu com ela durante aquela noite, perguntou muita coisa, etc. Voltou para casa e disse para a Celeste: bom, agora eu posso escrever sobre ela, porque já tem tudo que eu queria saber. E nunca mais aceitou os convites dela e continuou, entende? Então, eu vejo Proust muito assim, como uma pessoa que organizou a sua vida para servir a sua obra, para servir ao seu processo criativo. Pois bem, contra seus hábitos, o que eu estava querendo dizer é que ele era um viciado em café. E se a gente confia na empregada dele, ele praticamente nos 10 últimos anos de vida só se alimentou de café, só tomava café. Ela que fazia esforço para ele comer alguma coisa, aí ele dizia: bom, para lhe agradar, eu vou comer um pouco de batata. Pois bem, diz o texto, ela, a mãe, mandou buscar, olha o que é a Madeleine, mandou buscar um desses bolinhos pequenos e cheios, chamados Madeleine. Levei aos lábios uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço de Madeleine. Mas no mesmo instante em que aquele gole tocou meu paladar, estremeci. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferentes às vicissitudes da vida. Veja que coisa, um bolinho. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Vocês já encontram nessa frase, que eu abreviei, porque as frases de Proust são quilométricas, como você sabe, né? Eu fiz uma colagem assim, de momentos diferentes, para vocês verem com mais facilidade qual é a ideia. Você toma um bolinho, está pensando em outra coisa, e de repente você é surpreendido com aquele prazer que o faz estremecer, que lhe dá uma alegria, um prazer delicioso, sem noção de sua causa. Ele não sabe por que isso está acontecendo, ele está pensando em outras coisas, e de repente ele é surpreendido, que ele se sente mais alegre do que nunca foi, ou só em momentos extraordinários. Quer dizer, é o tal prazer que ele não encontrou nos amores, que ele não descobriu na vida social. Pois bem, de repente, ele não sabe a que essa impressão que lhe dá tanto prazer diz respeito. Não sabe por que ele está sentindo isso. Mas depois de várias tentativas de decifrar, ele descobre. E aí, vamos ouvir Proust, novamente, falar da experiência com a Madeleine, quando ele se refere a essa descoberta. E de súbito, a lembrança me apareceu. Aquele gosto, que ele sentiu na hora que a mãe deu um pouco de chá, não é isso? Com o bolinho, embebido no chá. Aquele gosto era o do pedaço de Madeleine que nos domingos de manhã, em Combray, que é a cidade onde ele passava férias quando era criança e adolescente, minha tia Leonie
me oferecia depois de tê-lo mergulhado no seu chá de Índia ou de Tília, quando eu ia contemplá-la no seu quarto. Agora, veja esse final que é maravilhoso e que é muito valorizado, por exemplo, por Beckett. E mal reconheci o gosto do pedaço de madeleine molhado no chá que minha tia me dava, eis que a velha casa cinzenta, onde eles moravam ou passavam as férias em Combray, aparece, e com a casa toda a cidade, toda Combray e seus arredores. Tudo isso que toma forma e solidez saiu da minha taça de chá. Bom, primeiro esse desgraçado escreve bem para danado, né? É uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, o Beckett valoriza muito dizendo, é dessa taça de chá que saiu todo o livro Em Busca do Tempo Perdido. No final vocês vão ver, vou chegar lá no final. Pois bem, isso é um exemplo, porque eu sei que muita gente aqui conhece Proust, mas acho que deve ter gente que também não conhece, que não deve ter lido, e que todo mundo já ouviu falar da Madeleine proustiana, né? Até já comeu, talvez. Não acho muita graça, tá entendendo? Eu acho meio doce demais, assim, o meu paladar não é muito esse. Não vai protestar. Mas, pouco importa, isso pode acontecer com qualquer coisa, está entendendo? Comigo, por exemplo, acontece com as mangas, está entendendo? Eu sinto isso quando eu como manga, que é a coisa que mais me dá intensidade em termos de alimento, assim. Né? Aqui tem uma manga que é maravilhosa, que eu considero a maior do Brasil, que é a manga Bourbon. Espero que vocês já tenham tido memórias involuntárias com ela. Eu estou esperando ter várias durante minha estadia aqui em Goiás. Quer dizer, como vocês vão ver, a coisa não está ligada ao objeto material, está entendendo? Aquilo é somente um pretexto para que outra coisa se passe, mas a gente vai ver isso, está entendendo? Não é o objeto material que está, quer dizer, não vale a pena você chegar em casa e procurar justamente tomar um chá, está entendendo? Com um bolinho que você vai ter prazeres maravilhosos. Depende do chá, né? Depende do chá também. Há outros chás que são mais apropriados, por exemplo. Eu, por exemplo, há um mês atrás, eu fui ao Acre atrás desse outro chá. Então, esse é o exemplo, a Madeleine. O que é interessante é chamar atenção para o fato de que uma memória involuntária como essa tem algumas características. Não posso falar muito, está entendendo, dar várias aulas sobre isso. Mas eu gostaria de assinalar, a meu ver, quais são as características, as suas propriedades de uma memória involuntária para Proust. A primeira, como vocês podem ter adivinhado, é o acaso com que elas se dão. Uma memória involuntária jamais é querida, quer dizer, jamais é desejada, jamais é planejada. Ela não é alguma coisa que esteja nos planos de alguém, ela só acontece por acaso. Você está fazendo outra coisa e como é o caso que a gente vai ver na última que ele tem, ou da série de últimas, tropeça nas pedras do calçamento. Um simples tropeção pode lhe dar uma alegria maravilhosa, mesmo que você não saiba por quê. E só vai descobrir, está entendendo isso, no final do livro. Portanto, a primeira característica de uma memória involuntária, por isso esse qualificativo é importante, involuntário, é o acaso como ela se dá. Segundo, elas produzem uma exigência de conhecimento. Quer dizer, o prazer vem antes do conhecimento. Não é um conhecimento que dá o prazer. Isso é bem uma tese filosófica aristotélica, o conhecimento dá prazer. Não é o caso aqui do Proust. Não que o conhecimento não dê prazer.
para Proust. Por exemplo, o conhecimento artístico, que Proust, seguindo o romantismo, seguindo Schopenhauer como sendo o conhecimento supremo ou superior a todos os outros, dá prazer. Mas não é o caso da memória involuntária. Na memória involuntária é o prazer que exige um conhecimento. Portanto, você está triste, preocupado, com o dia a dia, amargurado com, por exemplo, a sua incompetência literária, que é o do Marcelo durante toda a sua trajetória, e, por acaso, ao tomar um bolinho misturado com um chá, você esquece tudo aquilo e você tem esse prazer. Lógico que você vai imediatamente procurar o sentido. Não é fácil, exige esforço. Então isso é muito interessante. Certas memórias involuntárias de Marcel nunca serão decifradas. Outras ele não decifra imediatamente. No caso aqui da Madeleine, foi quase imediato. Portanto, o que é interessante pensar é que a impressão da memória involuntária traz uma exigência de conhecimento a partir do prazer que ela suscita. Quer dizer, quando eu digo que o prazer precede o conhecimento, o prazer da memória involuntária é um prazer irreflexivo. Está entendendo? A reflexão vem depois do prazer. Você pode ter só o prazer. Todos nós já tivemos memória involuntária, não significa nada. Quer dizer, não significa nada para a sua atividade criadora. O Proust não é um descobridor da memória involuntária. Ele mesmo diz que teve precursores. Quer dizer, alguns antes dele pensaram isso. Ele dá como exemplo Victor Hugo, Baudelaire e Nerval. E o texto do Victor Hugo que ele cita é de uma beleza maravilhosa, entende? Quando ele, ao ver um tordo, que é uma árvore, que é uma espécie de sabiá, não sei se vocês concordariam comigo, ele vai se lembrar do tordo que cantava e tem na propriedade do pai, etc., e aquilo traz sua infância. É lógico que o Proust tirou essa ideia, está entendendo, da Madeleine, daí, entre outras, que ele teve e que ele leu. É muito interessante como Proust, isso é um exemplo para mim, maravilhoso do processo de conhecimento, de criação, misturar as experiências, as impressões que se tem com aquilo que se aprende com o outro, nos livros, entende, com o pensamento dos outros. Portanto, característica da memória involuntária: o acaso, como ela se dá, o prazer irrefletido e reflexivo que elas trazem, e, finalmente, a exigência de conhecimento que esse prazer traz. Pois bem, há um aspecto sobre o qual eu não falei, que seria um aspecto de quarta característica, que é a mais importante para Proust e que é a mais importante para o tema de hoje, que é o tempo. O que explica a alegria extratemporal? O que explica essa intensidade que a caracteriza e que ele sente quando ele tem essa impressão? Quero chamar a atenção para que a exigência de conhecimento no sentido, por exemplo, você tomar um bolinho e aquilo lhe remeter para o passado, para uma vida de infância em Combray, é a questão do sentido. Mas há uma outra questão, por que essa relação entre aquele momento em Paris e o momento em Combray dá prazer, está entendendo? Se ele descobre o sentido, em geral, imediatamente depois, com certo esforço, mas em geral, logo depois da experiência sensível, essa questão que eu digo que é a mais importante, ele só resolverá no final do livro.
no último volume do último livro. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a estratégia proustiana, porque a gente conhece esses escritores caudalosos como Proust, pense em Balzac, por exemplo, entende, que escreveram várias obras com vários personagens, sei lá, eu acho que Balzac produziu 2.000 personagens, o Proust uns 200. Então isso poderia dar muito a ideia de uma obra inacabada. Inclusive, a obra de Proust é inacabada no sentido em que ele morreu antes de rever todos os livros. Está entendendo? O Proust tinha escrito já, ele chegou a dizer a Celeste: hoje estou contente, coloquei a palavra fim no meu livro. Mas acontece que, não sei se vocês sabem do vício de Proust, que quando ele recebia o texto datilografado da editora, que ele escrevia à mão, ele refazia tudo. Ele não corrigia, era uma loucura. Em vez de corrigir, ele fazia outro texto, entende? Então, que foram acrescentados. Isso a gente encontra na Biblioteca Nacional de Paris, está na internet, vale a pena ver, entende? A Celeste, inclusive, descobriu uma estratégia de colar as páginas. Então, às vezes, você tem 10 páginas coladas para um parágrafo, entende? Do original. Então, isso é muito interessante, porque significa que a obra de Proust cresceu por dentro, é o que ele chama de superalimentação. Eu gosto, está entendendo? Não cresceu por extensão. Por quê? Porque desde o início ele estabeleceu de onde partia e de onde chegava. Não sei se vocês sabem que ele escreveu quase simultaneamente o início e o fim. Está entendendo? Então ele escreveu essa parte do livro onde a experiência da Madeleine aparece, e ele escreveu ao mesmo tempo o momento em que ele descobre o porquê da sensação intensa que ele tem nesses momentos de impressão sensível. Então a jogada já estava feita, entende? Quer dizer, colocada e decidida, resolvida. Portanto, vamos aprofundar essa questão do porquê essas impressões sensíveis dão uma alegria que ele chama de extratemporal, dão essa intensidade que ele não sentiu em nenhum momento da vida. Pois bem, Proust pensa a memória involuntária por uma contraposição à memória voluntária. Vou dar só uma ligeira indicação sobre isso. O que é para ele a memória voluntária? É a memória da inteligência. Essa questão da inteligência é bastante interessante em Proust, porque a gente pode considerá-lo um escritor profundamente intelectualista. Ora, é engraçado quando a gente encontra o Proust, por exemplo, na coletânea de um livro que ele deixou de lado, chamado Contre Sainte-Beuve, entende? A gente encontra um texto em que ele diz: a cada dia dou menos valor à inteligência. Portanto, a gente encontra isso nessa noção de memória involuntária, que ele caracteriza como uma memória da inteligência, no sentido de ser um esforço consciente de lembrar o que se viveu. Então ele acha que se essa memória não descobre muito, é porque ela está ligada ao hábito. É engraçada essa posição de Proust, de antinomia entre hábito e criação. O hábito, como diz Proust, enfraquece tudo. Então, é por isso que eu chamei a atenção, que ele gostava de café, e foi tomando chá que isso foi possível. Uma Madeleine, ele disse que nunca tinha comido mais, desde Combray. Então, é preciso esquecer para se lembrar involuntariamente. Toda essa problemática é super importante em Proust, essa relação entre lembrança e esquecimento. Portanto, a memória voluntária, a memória da inteligência, esse esforço consciente de se lembrar,
não conserva nada do passado. Há um momento muito interessante no livro, quando Swann, isso está no Amor de Swann, bem no final, onde ele ouve a sonata de Vinteuil pela última vez nesse livro, e aquilo foi um choque para ele, porque Odete já o está desprezando. Ele sabia daquilo, ele rememorava aquilo pelo intelecto, mas quando ele ouve a sonata, aquilo lhe dá uma memória voluntária, porque a sonata esteve sempre na vida de Swann, identificada a seu amor por ela. Ela era considerada o hino, a expressão é engraçada, o hino nacional de Swann e de Odete. Entende? Então é muito engraçado, porque a pequena frase de Vinteuil, que é essa melodia, né, esse leitmotiv da música, ele usa a palavra leitmotiv, que é uma palavra que vem do Wagner, né, que é um motivo, um condutor, né, o tema condutor, e associa justamente a Odete. Então, ela fala de Odete. Quando ele ouve sem Odete, aquilo remete a Odete, mas a Odete está presente, mas como Odete perdida. Só naquele momento ele compreende que o amor por Odete nunca mais voltará, que aquilo é passado, está entendendo? E aí você encontra no Proust uma coisa deste paradoxo. Ele diz: já não amo Odete, já não estou apaixonado por Odete, posso me casar com ela. Essa frase é muito engraçada. Não estou apaixonado por Odete, vou me casar com ela. Pois bem, essa memória involuntária, diferentemente da memória intelectual, é o que foi chamado de memória afetiva. É a memória não da inteligência, mas a memória dos sentimentos. Então, em vez de ser consciente, voluntária, ela é inconsciente, e ela suspende toda a ação do hábito. Então, o Proust pensa a memória involuntária como uma espécie de irrupção repentina, súbita do passado. A expressão dele é muito bonita para isso. Uma deflagração imediata, deliciosa e total. Uma frase belíssima, né? Uma deflagração imediata, deliciosa e total. Deflagração que ressuscita o passado, mas que ressuscita um passado esquecido, né? Despertando uma impressão que estava morta para você. E ainda mais fundamentalmente, enquanto a memória voluntária não transmite nenhuma verdade sobre o passado, eu já tinha dito isso, pois todos os esforços da inteligência são inúteis nesse sentido. É a ideia do Proust, você não rememora o passado em si através da inteligência, somente através de uma memória afetiva, da memória dos sentimentos inconsciente, das impressões. Portanto, enquanto a memória intelectual não revela o passado em sua verdade, a memória involuntária ligada ao afeto revela o passado em sua verdade. Então vocês vejam, a memória voluntária é fundamental para Proust. E quando ele diz que não é bergsoniano, ele diz: você nunca encontrarão em Bergson uma diferença igual a essa entre memória voluntária e memória involuntária. O que não significa dizer que ele não foi marcado por Bergson, né? Ele não, a meu ver, significa que ele não queria ser considerado bergsoniano, porque ele era muito mais do que isso, ele queria ser proustiano, entende? Ele queria fazer a sua própria coisa, né? Afirmar a sua originalidade, sua singularidade, que é um tema que ele tem em comum com Nietzsche, como a gente viu pela palestra de ontem.
e então chegamos ao que mais nos interessa. Eu posso formular, digamos, teatralmente, eu digo teatralmente como uma questão aristotélica, né? Platão, quando formulava uma questão nos livros dele, é porque ele não sabia ainda, né? Tanto que você tem vários diálogos, não é isso, que acabam sem resposta. Eu acho muito bonito isso. Ele estava problematizando, estava tentando pensar, e quando ele perguntava, porque ele não sabia, estava querendo saber. Aristóteles não. Aristóteles é um professor. Então, é por isso que eu digo, a questão é teatral. Aí você pergunta uma coisa que você já tem a resposta sobre ela, só para dramatizar a importância do tema. Então, a minha dramatização seria essa. Seria a questão de prova, mais uma aí, se vocês fossem meus alunos. Por que, eu já estou formulando lá como se fosse prova mesmo, por que a memória involuntária dá ao passado em sua verdade? Isso é que é muito interessante, porque essa questão do passado e da verdade, essa relação é fundamental em Proust, entende? Quer dizer, o Proust denuncia o que ele chama de mentira da literatura, em nome da verdadeira literatura. Qual é? É a que ele fez. Entende? Então, a crítica que ele faz justamente aos outros é isso, é uma literatura que não tem verdade. Então, como é que a gente poderia chegar à ideia de uma literatura verdadeira? Eu diria, a partir, isso a gente vai ver no final, é a partir dessa relação entre verdade e memória involuntária. Portanto, por que a memória involuntária dá ao passado em sua verdade? E aí eu acho que eu posso dar a resposta imediatamente. Pela experiência original do tempo que ela possibilita. Olha, estávamos exatamente na questão que interessa a gente hoje aqui. Por que isso? Porque o que Marcelo compreende com clareza no final do livro, o que eu chamo de final do livro, é o episódio a matinê, chama-se assim, a matinê na casa da princesa de Guermantes. Portanto, é o que ele escreveu, é o final do livro que ele escreveu logo depois de ter escrito o início do livro. Então, é isso que eu chamo de final, está entendendo? É o fragmento, você pode dizer, final, onde ele descobre a vocação e faz uma reflexão sobre a memória involuntária, sobre a arte e sobre seu próprio processo de criação. Pois bem, o que Proust, ou que Marcel, o personagem, o protagonista, compreende com clareza no final do livro, e compreende porque compara os diversos momentos em que ele teve impressões sensíveis, e que teve memória involuntária, em que sentiu a mesma coisa, quer dizer, em que teve o mesmo tipo de sensação. Portanto, o que ele compreende com clareza é que essa alegria, eu parti daí, essa alegria, essa felicidade diz respeito ao tempo de uma maneira bastante específica. E aí eu podia dizer, a gente pode chamar isso de simultaneidade do sucessivo. Olha aí, é bem o tema, o tempo sucessivo em Proust. Estou querendo dizer que a noção de tempo que está presente na memória involuntária diz respeito à presença no presente de outro presente, que é o passado. Está entendendo? Quer dizer, o passado aparece como coetâneo do presente. Quer dizer, o passado aparece como presente. Portanto, é a presença do passado como outro presente. E uma maneira de formular isso, utilizando expressões bergsonianas, seria dizer que, numa memória involuntária, nós temos uma coexistência de tempo. Usando uma linguagem bergsoniana, a gente diria uma
coexistência virtual que se contrapõe a uma sucessão real. Entende? O Bergson diria isso. A sucessão é real, mas a simultaneidade a coexistência é virtual. Vou um pouco explicar essa ideia. A meu ver, isso significa que as impressões sensíveis da memória involuntária, como o caso da Madeleine, têm em comum serem sentidas simultaneamente no presente e no passado. A memória involuntária faz com que o passado permeie o presente, faz a sensação passada se identificar com a sensação atual. Qual é a sensação atual? É o bolinho que ele está comendo em Paris, já adulto. Qual é a sensação passada? É o bolinho que ele comia no quarto de sua tia Leonie, quando ele ia lhe dar bom dia nos domingos. Portanto, uma permeia a outra, uma se identifica com a outra, criando, como diz Proust, alguma coisa que, comum ao passado e ao presente, é mais essencial do que ambos. Isso é muito interessante para compreender essa ideia de sucessividade, de simultaneidade como diferente do sucessivo. Porque o que ele diz, quer dizer, o que dá prazer, a sensação que ele tem é de uma coisa que não é nem passado, nem presente. É alguma coisa, eu podia dizer, que está entre o passado e o presente. Alguma coisa produzida como outra pela relação entre o passado e o presente. A frase do Proust é muito interessante nesse sentido. Alguma coisa que, comum ao passado e ao presente, é mais essencial do que ambos, né? Do que o passado sucessivo e do que o presente sucessivo. Então, é uma espécie de interrupção do tempo, entende? Criando um outro tempo, que é esse tempo que eu acho que a gente pode chamar de simultâneo. O tempo próprio da memória involuntária é um tempo simultâneo, diferente do tempo sucessivo. O que é isso? É aquele que faz coincidir em uma simultaneidade sensível momentos incompatíveis, porque separados pelo curso cronológico. Né? Momentos incompatíveis. O momento em que ele é adulto em Paris, em que ele é criança em Combray. Então, esses momentos estão separados num tempo sucessivo, num tempo linear, num tempo cronológico, mas eles são comuns, eles formam a mesma coisa a partir dessa experiência, está entendendo? Que deixa ele embriagado, é uma experiência de embriaguez. Por isso que ele diz, deliciosa. Quer dizer, esses momentos que eram incompatíveis no curso cronológico, né, numa ordem irreversível do tempo, são salvos a partir dessa experiência de uma concomitância, com uma coetaneidade no tempo, que é esse tempo simultâneo. Surge então um problema. É lógico que é um problema que eu acho que eu já resolvi, mas eu formulo assim como justamente dramaticamente. Mas isso existe, eu estou dizendo que é um problema porque outros comentadores explicam de uma maneira diferente do que eu penso, está entendendo? Ou veem que o Proust se contradiz, está entendendo? Aí, por isso que eu quero chamar a atenção para isso, inclusive porque tem muito a ver com o que nós vimos ontem com relação a Nietzsche, de respeito à relação entre tempo e eternidade.
Do que é que eu estou querendo, a que eu estou querendo me referir? A questão é essa: como compreender a relação que a memória involuntária tem com o tempo, né, que eu expliquei como sendo um tempo da coetaneidade, um tempo da simultaneidade. Portanto, como compreender essa relação entre memória involuntária e tempo, se para Proust sentir simultaneamente o passado e o presente quer dizer introduzir pela memória voluntária o passado no presente, como na experiência da Madeleine, é ter uma experiência extratemporal. Está entendendo qual é o problema? Eu até falei, eu comecei assim: a alegria, o prazer dado pela memória voluntária ou por esse tipo de impressão é diferente de todos os outros, como do amor, como da mundaneidade, porque é uma alegria extratemporal. E eu dizia, é uma expressão usada por Proust. Portanto, como é que uma coisa é ao mesmo tempo extratemporal e temporal? Está entendendo? Não haverá uma contradição quando Proust diz que é uma alegria extratemporal, que é uma experiência extratemporal, e ao mesmo tempo relacionar isso com o tempo, a ponto de falar de um tempo sucessivo. E isso é bem presente, porque o Proust diz que essa experiência suprime a grande dimensão do tempo segundo a qual a vida se realiza. Essa frase é muito importante de ser entendida. O que é essa dimensão do tempo segundo a qual a vida se realiza? Quer dizer, existe uma dimensão do tempo que é a da realidade da vida e uma outra dimensão do tempo que escapa, entende, dessa realização da vida utilitária, cotidiana, assim por diante. Pois bem, a meu ver, é certo, não se pode negar, que para Proust a impressão da memória involuntária possibilita, a expressão dele, um fragmento de existência subtraído ao tempo. Tudo remete para outra coisa que não o tempo, porque ele diz, o que dá a memória involuntária é um fragmento de existência subtraído ao tempo, que escapou do tempo, que existe fora do tempo. Quer dizer, o Proust diz isso: a memória voluntária dá uma contemplação de eternidade. É inclusive isso que explica por que sentimos prazer, por que sentimos felicidade, esse sentimento tão intenso que ele diz que é capaz de tornar a morte indiferente. No texto lá, não sei se se lembra da memória involuntária da Madeleine, ele diz isso, entende? Todos os meus sofrimentos, minhas angústias desapareceram, até a ideia de ser mortal. Naquele momento eu me senti imortal, me senti eterno. Então, o problema é esse: como é que isso é compatível com uma experiência temporal? Pois bem, a minha ideia é que essa eternidade, esse extratemporal, essa seria a minha formulação, não é algo que transcende o tempo. Veja como é interessante, como é parecido com o que eu disse ontem, no caso da experiência do Proust, descrita, do Nietzsche, descrita no Zaratustra. Quer dizer, o que o Proust chama de eternidade, curiosamente, não é um outro do tempo, não é algo que diz respeito a um além-mundo, a um outro mundo, numa dicotomia metafísica entre tempo e eternidade. A minha hipótese, mas eu posso estar errado, mas eu sei que eu estou também perto de outros, entende, que vão nesse sentido. A minha ideia, é lógico, muito inspirado pelo que aconteceu depois, digamos, de Kant,
como uma experiência da modernidade, que, a meu ver, foi tão bem estudado, caracterizado por Nietzsche, esse período que começaria com Kant, que começaria com a ciência moderna, que começaria com o positivismo, que começaria com a Revolução Francesa. Eu diria, Proust só pode ser entendido se você o inserir na modernidade. Essa aqui é a minha hipótese. Proust é um pensador moderno, e não um pensador clássico, no sentido de um pensador clássico no sentido dos gregos, e não é um pensador metafísico, não é um pensador metafísico da vida eterna, um pensador de um outro mundo, de um além-mundo. Nesse sentido, eu diria, Proust não é propriamente um platônico. Isso é uma discussão, um parêntese para quem é filósofo, que se interessa por isso. Muita gente fala de Proust como um platônico. Então, eu diria, há aspectos platônicos na obra do Proust, sobretudo a sua ideia de ideia, ou a sua ideia de essência, né? Platão é um pensador da ideia, Platão é um pensador da essência. Então, mas será que isso faz de Proust um platônico? Eu diria, não necessariamente. Por quê? Primeiro, a ideia proustiana, ou a essência proustiana, é diferente da essência platônica, porque ela não é universal, ela é singular. Isso já é uma diferença muito grande. Está entendendo? Quer dizer, para Platão, o filósofo é capaz de se elevar até as ideias. Entende? Quer dizer, a beleza é diferente da pessoa bela. Ou a justiça, é uma frase de Platão maravilhosa: só a justiça é justa. Quer dizer, é a ideia de justiça que tem plenamente a justiça, e não uma pessoa justa. Estão entendendo? A pessoa justa é uma cópia dessa ideia, está entendendo? Mas essa ideia é uma ideia universal. A postura proustiana é diferente, porque cada criador produz suas próprias ideias. Estou querendo dizer, e eu disse isso com relação a Nietzsche ontem, Proust é um pensador da singularidade. Por isso, eu pude citar aquela frase belíssima, né, que eu falava com relação à angústia da verdade, da falsidade, né? Vejo os meus livros como se eles fossem óculos. Eles servem para ver. Se vocês veem bem com ele, muito bem. Se não, mude de óculos. Está entendendo? Alguém que diz isso é que acredita na singularidade do pensamento. Não existe só um tipo de visão, não existe só um tipo de óculos, existem várias lentes. Ele construiu a dele, mas, está entendendo? Se a dele não sirva para você, ou mude de óculos, ou faça seus próprios óculos, que é muito mais difícil, vocês sabem. Portanto, há essa grande diferença. Segundo, por exemplo, quem tem, segundo Platão, acesso a essa verdade, a essa ideia, a essa essência, é o filósofo, e só o filósofo. Para Proust não, é o artista, entende? O artista que é o verdadeiro criador das essências. Então, num sentido você pode dizer, ele é platônico, pela maneira como ele pensa a ideia ou a essência. No outro sentido, há muita diferença com relação, e aí eu podia inserir um outro teórico da ideia ou da essência, que é Schopenhauer. E aí eu acho que claramente a esse respeito, Proust está muito mais próximo de Schopenhauer, que era também um platônico, né? O grande projeto de Schopenhauer é fundir Kant e Platão. Então, o Schopenhauer é um teórico da ideia. Então, eu acho que o próprio conceito de ideia em Proust vem mais de Schopenhauer do que de Platão. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que, quando ele fala de eternidade, a gente precisa encontrar um sentido que não é propriamente o sentido dado pela metafísica clássica
da eternidade pensado como um outro do tempo, que diz respeito a um outro mundo, que diz respeito a um além-mundo.